Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira depois das cinzas. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Amados irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira depois das cinzas, dia de jejum, e o tema central, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, gira em torno do jejum. Geralmente, nós associamos a palavra jejum à privação de comida. Pensamos que o jejum é apenas a privação de certos alimentos por um período de tempo. Na primeira leitura, o profeta Isaías define o jejum de forma muito mais ampla do que isso. Para o profeta, o jejum consiste em repartir o pão com o faminto, em acolher em casa os pobres e peregrinos, e quando encontrarmos um nu, devemos cobri-lo e não desprezar a sua carne. Percebemos que a prática do jejum nunca pode estar separada daquela outra prática judaica do tempo quaresmal, que é a esmola, ou seja, a partilha dos nossos recursos com os irmãos. Quando os discípulos de João Batista se aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram por que ele e os seus discípulos não jejuavam, Jesus afirmou a importância do jejum, sobretudo para o tempo depois de sua morte e ressurreição, ou seja, para o tempo da igreja. Chegará a hora em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão. O noivo é o próprio Cristo, e Jesus foi tirado na sexta-feira da paixão, quando o mataram na cruz. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa permanecem como dias de jejum e abstinência. Quando nós jejuamos, negamos algo para nós mesmos, para que assim possamos nos entregar mais plenamente ao Senhor e também para nos dedicarmos mais no serviço aos irmãos. A privação, ou seja, o não que o jejum comporta, está sempre a serviço de um sim maior ao Senhor e ao seu povo. Quem jejua dá um não à sua vontade própria e um sim às necessidades dos irmãos. É isso que sublinha o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Ele estabelece uma conexão firme entre o jejum e o serviço ao Senhor através do cuidado aos mais vulneráveis, compartilhando nosso pão com os famintos, abrigando os pobres, vestindo os nus. Segundo Jesus, tudo o que fazemos para os mais necessitados, fazemos para Ele. E tudo o que fazemos para Ele, fazemos para Deus, porque Ele, Jesus, é Deus conosco. Na tradição cristã, a Quaresma é marcada pela penitência, pelo jejum, pela oração, pela esmola. É importante que façamos o jejum da vista, dos ouvidos, da curiosidade, o jejum da língua, que não tem ossos, mas quebra ossos. Não restringamos o jejum apenas à abstinência alimentar. Por que não fazermos o jejum, por exemplo, das redes sociais, Netflix? E desse modo poderemos nos dedicar mais à oração e no serviço aos irmãos mais necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.